Hoje estou aqui para falar sobre Confissões de um Crematório, de Catherine Doute. Segue aí. Então, galera, hoje estou aqui para poder falar sobre esse livro muito massa da Catherine Doute. Esse livro é da editora Dark Side, como sempre, muito massa, um trabalho muito lindo nesse livro. E agora eu quero te contar um pouco da minha experiência com esse livro, né? Eu adquiri esse livro no site da Amazon. E eu tava naquele momento muito louco da minha vida, um momento meio dark, que a gente fica pensando um pouco sobre morte e tal, né? Eu acho que todo mundo já pensou sobre isso um dia. E o que me chamou a atenção nesse livro foi a primeira frase desse livro aqui, logo de cara na capa. Um livro para quem planeja morrer um dia. Cara, como assim? Para quem planeja morrer um dia, ninguém quer morrer um dia, mas foi essa abordagem principal que eu tive. Então, logo de cara eu falei, pô, vou comprar. Foi um dos meus primeiros livros, fui lá e comprei. Chegou pra mim aqui, show, chegou rapidinho, adorei. E o que eu vou te falar sobre esse livro? Ele me chamou a atenção do início ao fim, né? A leitura dele é muito tranquila, você termina rápido, não é uma leitura cansativa, então super tranquilo. Desculpa, engasguei. Super tranquilo. Então, a Catherine, ela aborda um tema totalmente diferente de qualquer outro nos padrões internacional, vamos dizer assim. Porque é um pouco dos livros que eu vi com uma abordagem tão interessante, falando sobre a morte, né? Então, essa é uma bibliografia da Catherine e ela conta um pouco da experiência dela, né, no crematório. Mas esse livro não aborda só essa experiência. Ele fala também um pouco sobre a sua infância, né, sobre o momento de adolescente rebelde e tudo mais. Conta um pouco da história dela, que ela trabalhou como voluntária no hospital e ela fazia de tudo para ficar perto de um necrotério. E depois, na sua, meio que seguindo já os passos para voar no início da sua vida adulta, lá nos 23 anos, ela segue para São Francisco para poder ter uma experiência diferente. Ela consegue esse emprego em São Francisco, né, num crematório. Ela começou lá fazendo barbeando e maquiando e incinerando alguns corpos. Teve umas experiências com familiares, né, desses corpos, né, dos falecidos, e algumas experiências muito assim que chamam muita atenção. Muitas das vezes as pessoas tentam evitar o fator morte e não se envolver tanto. Lá tem uma abordagem diferente da morte do que aqui no Brasil, mas eu senti que é um pouco mais frio, né, nesse tema. Então, a Catherine também ela é formada em História Medieval, achei interessante, não sei se fala lá como TCC, onde ela aborda vários tipos de morte ao longo dos séculos, muito interessante. E também esse livro fala um pouco sobre filosofia, que chama muita atenção, filosofia, história, mitologia. Então, assim, é um livro bem grandioso para o tema. A Catherine, ela teve uma ideia muito massa, né, de estar fazendo esse livro. E esse livro me contagiou. Não só pelos temas, né, porque ela fala um pouco da experiência dela, um susto que ela teve quase num acidente de carro, e em um outro momento que ela teve uma desilusão amorosa. Então, assim, é um livro que não vai abordar só o tema morte ali todo pra você. Ela vai contar um pouco sobre a vida dela e ela vai contar um pouco dos seus pensamentos, isso que eu achei legal, e os pensamentos, as reflexões que ela aborda também, e ela destaca isso muito. E é um tema que realmente você não vai conseguir parar, né? Porque assim, o tema que ela abordou aqui, ela abordou de uma forma tão, não vou te dizer muito sarcástica, né? Mas o tema, ela bota um pouco de... bota você contra a parede para pensar.
cara, a morte pode ser pensada de uma forma diferente, uma forma natural, não essa coisa que a sociedade nos impõe e tipo, que é ruim, é como se fosse uma doença e tal, né? Porque você às vezes fica meio que com receio de passar perto de caixões, perto de cemitérios, daquela coisa toda. Então a sociedade, ela nos demonstra um pouco de frieza nessa parte. Ela nos aborda, a Kathleen, que a gente deveria ter um contato maior com nossos mortos, com nossos familiares, né, que está ali. Ela fala sobre um tema até daqui dos índios Ari. Eu acho que é o Ari, sei lá. A forma, né, de cultura, né, que eles têm, uma forma tradicional que eles vivem a parte morte, né, em suas tribos. E destaca também outros fatores muito legais, fala sobre alguns assassinos, formas, né, que eles viam a morte. Por isso que eu achei esse tema muito interessante. É uma leitura rápida, eu terminei ele muito tranquilo. Geralmente eu escrevo no livro, como eu já falei. Então, deixa eu ver aqui. Eu comecei a lê-lo no início agora de janeiro. E terminei ele... Foi em início de janeiro, ó. 16/10. Desculpa. Foi outro livro. 16/10. E terminei ele... A gente tá passando hoje 4/1. Então, assim, é um livro muito diferente de qualquer outro tema que eu já li. Muito válido mesmo. É um livro para ler mais de uma vez. E com certeza eu vou ler mais. Porque eu tenho certeza que vai dar aquele momento meio louco em mim novamente. E esse tema aqui vai ser muito bom. Então é isso. Eu queria só falar com vocês que a Kathleen, ela tem um canal aqui no YouTube. Vou ver se eu encontro o endereço dela e deixo aqui pra vocês. E eu vou terminar aqui com uma frase da Kathleen que eu achei muito interessante. A ignorância não é uma bênção. É só uma forma de pânico, terror. Então, assim, o certo seria: a ignorância não é uma bênção, é apenas uma forma de terror. Então, é uma proposta que você tem que decidir. Ou você fica no terror, ou você fica no conhecimento. Então, tá aí. Beijo pra vocês. Até a próxima.